noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Boa noite para você que está em casa. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alcance você aonde você estiver, amém? Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu, já faz uns dias, e o tema dessa mensagem é Vencendo a Ansiedade, amém? Então, se você em algum momento da sua vida, você sofreu de ansiedade, que você receba essa palavra, porque foi um cuidado de Deus comigo, e eu tenho certeza que assim será na sua vida. E se você conhece alguém que em algum momento esteja passando por ansiedade, que você também possa encaminhar essa mensagem para essa pessoa, porque eu creio que vai ser edificante e vai ser um quebrantar de Deus na vida dela, vai gerar cura, em nome de Jesus, amém? Toda a honra, toda a glória ao Senhor, amém? Amém. Queridos, eu queria convidar vocês a abrir comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, amém? Amém? Todos acharam? Amém. É um texto bem conhecido, mas eu nunca tinha enxergado com esses olhos, tá? Na qual o Senhor me mostrou. Bom, diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu o darei, e por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Portanto, Ana só falava no coração, seus lábios, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estará tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Ana, porém, respondeu:
Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva à mercê diante de ti. E assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Igreja, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu queria que você orasse comigo, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para te cultuar, para te louvar, para te engrandecer. E nesta noite, Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor reine neste lugar, que só a tua vontade seja feita em nós e através de nós. Pai, eu te peço com muito temor, me diminua mais e mais, e que o Senhor me use, que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, para poder passar, Senhor, para a igreja tudo aquilo que está no teu coração, que não saia nada de mim, mas que tudo que sair da minha boca esteja alinhado com o teu coração, com a tua vontade. Pai, aqui estão pessoas, eu não sei o passado deles, eu não sei como está o coração, eu não sei quais pessoas assistirão essa mensagem, mas eu creio, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio, Senhor, que essa palavra chegará como um bálsamo suave em cada coração que tem estado atribulado, que tem estado ansioso, que tem estado depressivo, que tem estado, Senhor, desequilibrado. Em nome de Jesus, que aonde essa palavra chegar, possa gerar cura, possa gerar conforto, possa gerar, Senhor, possa cessar toda a aflição, no poder que há no nome de Jesus, o nome que há sobre todo nome. Senhor, repreenda todo espírito contrário ao teu, e que só o teu espírito tenha liberdade no meio de nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, eu vou tentar compartilhar com vocês, sem errar nenhum versículo, tá? Em nome de Jesus, e vocês vão acompanhando aí, tá? Se eu falar alguma coisa que não tá, vocês me mostram aqui, que às vezes eu me perco aqui nas minhas marcações, amém? Bom, queridos, quem era Ana? Ana era a esposa de Eucana, né? Como a gente leu aqui, Ana, ela não tinha algo que ela queria, um filho. Ana era estéril, ela não podia gerar, e ela era casada com Eucana, e ela tinha uma mulher que era a sua rival, que era também casada com seu esposo, e que essa mulher, chamada Penina, ela podia gerar. E por conta de Ana ter o amor de Eucana, né, e por Ana não poder gerar, Penina sempre provocava Ana, sempre provocava ela. E Ana estava muito angustiada. Ana estava muito triste. E a Ana estava do coração cheio de ansiedade. E aí, como eu li aqui, todos acompanharam, Ana chega diante do Senhor, ora, faz um voto a Deus, que se Deus ouvisse a oração dela, ela entregaria o seu filho ao Senhor, para que fosse dele, para que a vontade dele fosse feita na vida do filho dela. Então, e é sobre isso que eu quero falar com você. Como vencer a ansiedade? Queridos, quando eu estava lendo, quando o Senhor me levou nessa passagem e me mostrou, na verdade, eu só ia ler o verso 16, que diz assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição tenho falado até agora. Mas no momento que eu vim aqui, o Senhor me mostrou para que eu pudesse ler tudo, para que você pudesse entender melhor, porque talvez pessoas que assistirão ou que está aqui não conhecem um pouco sobre Ana, Penina e Eucana. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, o que mais me chamou a atenção foi o excesso de ansiedade que havia no coração de Ana.
E aí eu queria falar para você um pouquinho sobre o que é ansiedade. Não sei se você conhece essa palavra, né? Mas é algo que muitas pessoas hoje, atualmente, sofrem muito. E depois dessa pandemia, quando a gente vai conversar com as pessoas, há muitas pessoas ansiosas, né? Muitas pessoas que engordaram por causa da ansiedade, muitas pessoas que estão ansiosas porque perderam seus empregos, muitas pessoas que estão ansiosas porque estão com medo de se contaminar, né, com essa pandemia. Enfim, muitas pessoas ansiosas, né? E eu creio que nessa noite o que o Senhor quer é curar a nossa ansiedade. E há estratégias no Senhor, amém? Para que isso aconteça. Bom, ansiedade, eu fui procurar o significado da ansiedade. Ela é uma preocupação intensa. Você conhece alguém que tem uma preocupação intensa? Você se identifica? Uma preocupação excessiva e persistente. Medos de situações cotidianas. E quem sofre de ansiedade, pode acontecer o quê? A pessoa pode ter um aumento da frequência cardíaca. Ela pode ter respirações rápidas, sensação de cansaço, falta de ar, o pulmão dela fica comprimido e sudorese. A ansiedade, ela é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, ou seja, o coração fica lá acelerado. E muitas vezes ela é acompanhada por comportamentos nervosos, uma expectativa futura ameaça. Uau, como isso é sério, né? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu já ouvi, tá? Algumas pessoas chegarem em mim e falar assim, ora por mim, porque eu estou tendo muita palpitação, meu coração está muito acelerado, eu estou com problema, eu acho que eu vou ter que ir num cardiologista, né? Porque, na verdade, meu coração está acelerando e eu não sei o que é isso. E aí, né, com a instrução do Espírito Santo, orando, conversando, você sofre de ansiedade? Eu sou muito ansiosa. E aí, então, nós vamos orar em cima disso. E realmente, a pessoa não tinha problema cardíaco, não estava relacionado a problemas cardíacos. Era mesmo a ansiedade que provocava essa falta de ar, o coração acelerado. E Ana, queridos, ela estava passando por um processo. Ela queria poder gerar um filho, mas ela não podia. E por conta disso, ela estava triste, amargurada e ansiosa. E com Ana, com essa passagem, com aquilo que Ana fez, eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo, extrair 4 pontos que fizeram a diferença na vida de Ana. E eu queria compartilhar com vocês esses 4 pontos. O primeiro, quando Ana vai orar, ela faz um voto ao Senhor. Ela diz a Deus que se o Senhor realizasse o desejo do coração dela e desse a ela um filho, ela consagraria esse filho a quem? A Deus. Esse filho seria do Senhor. Eu não sei qual é a causa da sua ansiedade, se você sofre de ansiedade. Mas se tem alguém aqui que em algum momento passou por um processo de ansiedade, eu queria que você agora identificasse o porquê você tem sido ansioso. O que tem te preocupado? O que tem tirado a tua paz? O que tem trazido medo e insegurança no seu coração? Identificou? Ana soube identificar o que gerava essa irritação, essa ansiedade, essa preocupação no coração dela. E ela foi até o Senhor e entregou a Ele a causa da ansiedade dela. E sabe o que é mais interessante? Ela não só entregou, mas aqui eu vejo que Ana entregou dizendo assim, Senhor, isso não tem a ver comigo. Eu não quero isso porque é uma vontade, só uma vontade minha. Mas eu quero que o Senhor saiba que se o Senhor fizer,
a vontade do desejo do meu coração, esse milagre vai ser teu. Essa honra vai ser sua. O meu milagre eu dedico ao Senhor. Talvez a sua ansiedade pode ser alguma situação que você viveu de frustração, alguma decepção, e você tem medo de passar por isso de novo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, um aborto. Às vezes a mulher, ela tem a promessa de gerar, mas ela passou por um aborto. Então, só dela pensar, ou do marido tocar no assunto, dela engravidar novamente, ela já fica sofrendo. Ela já fica ansiosa demais. Por quê? Porque ela passou por um trauma. Então, entregue ao Senhor. Senhor, a minha vontade é gerar novamente, mas eu tenho medo de passar por um aborto novamente. Então, eu quero entregar ao Senhor. E se o Senhor permitir que eu viva novamente uma futura geração, que eu possa gerar novamente, eu te dedico essa promessa. Sabe, queridos, o primeiro ponto, Ana fez um voto e entregou a Deus a causa da ansiedade dela. Eu te convido a fazer da mesma forma com que ela fez. Ore ao Senhor e entregue a Ele qual a causa da sua ansiedade. Amém? Se você for comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai, as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Queridos, aqui há uma direção do próprio Jesus para nós. Por que você está ansioso? Qual o motivo da sua preocupação? Se eu cuido do campo, se eu cuido das aves, se eu cuido dos passarinhos, você não é muito mais importante para mim? Eu cuido de você. Amém? Amém, igreja? Amém. Segundo ponto. Ana orou uma oração sem reservas. No verso 13, diz assim, de 1 Samuel 1,13. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém ouvia voz nenhuma, não havia voz nenhuma. E Eli teve-a por embriagada. Querido, quando Ana ora, ela abre o coração a Deus. A boca se movimentava, mas dos lábios não saíam palavras, porque o que falava por ela era o seu coração. Quanto Deus tem falado conosco, que o nosso coração é a terra que precisa germinar, e através da palavra nós daremos frutos. Ana, quando ora com o coração e entrega verdadeiramente a sua necessidade, a sua aflição no Senhor, ela se entrega ali sem reservas. Quantas vezes nós queremos chegar diante de Deus e colocar limitações para o Senhor trabalhar? Nós queremos que o Senhor faça, que o Senhor nos cure, que o Senhor solucione as nossas dificuldades, os nossos problemas, nos ajude nos nossos desafios. Mas nós não rasgamos o nosso coração diante do Senhor. Se você for lá comigo, no livro de Jeremias. Jeremias 17, diz assim, olha.
17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos, olha que lindo. De Deus, nós não escondemos nenhuma fraqueza que há no nosso coração. Porque o Senhor, Ele não só sonda os nossos corações, mas Ele esquadrilha, Ele conhece cada pedacinho do nosso coração. Então nós precisamos, para receber a cura da ansiedade, a cura da amargura, a cura da depressão, a cura dos sentimentos que estão desequilibrados, as emoções que estão desequilibradas dentro do nosso coração, eu preciso rasgar o meu coração diante da presença do Senhor e deixar que Ele esquadrilhe, e que aonde Ele achar que está sujinho, Ele tenha total liberdade para limpar e para me revelar. Ana foi curada porque ela rasgou o seu coração diante do Senhor. O coração dela estava totalmente cheio de amargura. Aqui a gente viu que a sua rival, Penina, irritava ela constantemente, excessivamente. Imagina, aquela mulher, ela tinha uma fraqueza, ela não podia gerar. E eu imagino que isso era algo de muita dor para ela. Era um sonho dela de poder ter filhos, de poder gerar. E além dela não poder, ela tinha uma mulher que tinha, sabe, a impetulância de provocar ela em todo o tempo. E fazia questão de jogar na cara dela: olha, eu tenho filhos, você não tem. Então imagina como o coração de Ana estava ferido. Mas ela escolheu se esvaziar de si mesma para se encher do Senhor. Para que eu e você consiga vencer a ansiedade, nós precisamos esvaziar as nossas emoções do nosso coração. Nós precisamos deixar o nosso coração vazio para que só a presença do Senhor reine. Só a presença do Senhor seja suficiente para reinar no meu e no seu coração, amém? Ana conseguiu, ela viveu isso, porque ela deu liberdade para o Senhor. Ela rasgou o seu coração diante do Senhor. Terceiro ponto, que é o verso de número 15. Ana reconheceu a sua fraqueza. Olha lá. Verso 15 diz assim: porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Ela reconheceu que a alma dela estava gritando, que ela precisava do Senhor. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Ela não só reconheceu para Deus que ela precisava do Senhor, mas ela reconheceu diante dos olhos dos homens. Quantas pessoas estão aprisionadas à ansiedade? Sabe por quê, queridos? Quando Deus me revelou isso, eu fiquei chocada. Mas é uma verdade e eu tomei posse. E que você também tome posse. Por conta do orgulho. Tem muitos corações aprisionados na ansiedade, porque o coração está cheio de orgulho. A pessoa, ela não reconhece as suas fraquezas, nem diante de Deus e nem diante dos homens. Ela sempre quer mostrar que ela é inabalável, que ela está de pé, mas o seu coração está esmigalhado, está em pedacinhos. Mas ela não reconhece a sua fraqueza. Uma pessoa aprisionada à ansiedade, ela também sofre, muitas vezes, com a falta de perdão. Porque ela não quer mostrar a sua fraqueza. E por isso, muitas vezes, não é curada.
Por isso, muitas vezes, permanece num círculo vicioso. Sempre está ali sofrendo. Sempre está caindo, levantando, caindo e levantando. Querido, eu creio que é o tempo de Deus para nós. Do Senhor nos fazer viver planos maiores e melhores. E eu creio também que é tempo do basta de Deus. Para a roda gigante da nossa vida. Que um dia a gente está embaixo, outro dia a gente está em cima. Deus é Deus de equilíbrio. E o Senhor, Ele tem equilíbrio até para as nossas emoções. Então Deus não quer, o Espírito Santo não quer que o nosso coração seja um coração aprisionado às emoções. Um coração cativo às emoções, cativo à ansiedade, cativo à depressão. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. E preso a uma frase: eu não consigo. Querido, tem um versículo que eu gosto muito, eu não separei ele aqui, mas é um que eu sempre cito. Que diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, eu me torno forte, porque o Senhor me faz forte. Nesse versículo eu consigo entender que ainda que eu tenha que enfrentar dias maus, o Senhor estará comigo me fortalecendo. Não há problema nenhum você um dia não estar bem, um dia você chorar. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. Mas eu creio que Deus quer dar equilíbrio para as nossas emoções. Não sermos mais guiadas por elas, mas sermos guiadas pelo Espírito de Deus. Então eu preciso ter a certeza no Deus que eu sirvo. Ana, quando rasga o seu coração e confessa a sua fraqueza para Deus e para aquele sacerdote, Ana reconhecia a autoridade que tinha no Deus que ela servia. E ela foi na fonte certa. Quantas vezes nós erramos a fonte? Né? Eu já contei o meu testemunho e é algo que eu tenho vivido. A minha fuga, quando eu ficava ansiosa, era o quê? O doce. Era comer doce. E eu não tinha dia, não tinha hora para comer doce. Porque o importante era ser feliz. E se eu estava ansiosa, era só você me dar um chocolatinho que você já tinha ganhado o meu dia. E Deus começou a tratar isso em mim. Que eu precisava lançar a minha ansiedade no Senhor. Sabe por quê? Se você for lá comigo, em 1 Pedro. 1 Pedro 5,7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, queridos, nos detalhes. Só que muitas vezes nós não enxergamos o cuidado de Deus, porque o nosso coração está ansioso. E a nossa fuga, ao invés de ser na presença do Senhor, igual Ana fez, a nossa fuga é em pessoas, é em comida, outros é em vícios, em dinheiro, em prazeres, ou seja, em todas as coisas, menos na fonte certa. Ana foi curada porque ela rasgou o seu coração na fonte certa. Ela confessou a sua fraqueza, ela reconheceu que ela precisava ser dependente do Senhor. Hoje nós precisamos reconhecer totalmente, de todo o coração, que nós só podemos vencer a ansiedade se nós estivermos no Senhor. Amém? Ele é suficiente, queridos. Ele é suficiente para nos curar, para nos libertar de todas as emoções que tentam aprisionar o nosso coração. Amém? Quarto ponto. Ela mudou o seu foco. Bom, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Deus me deu essa palavra como um devocional, para que eu compartilhasse no grupo, lá dos devocionais.
E eu tomei posse, e nesse dia que Deus me deu esse devocional, era um dia que eu ia ter uma live com uma psicóloga. E ela falou assim para mim assim, olha, eu tenho algo preparado no meu coração, né? Porque como o grupo é voltado a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, eu tenho uma palavra pronta sobre ansiedade, porque a ansiedade é um grande sabotador do emagrecimento. Aí eu falei, amém. E aí eu falei, nossa, o devocional que Deus me entregou falava da ansiedade de Ana. E amém. Foi uma bênção, foi confirmação de tudo aquilo que o Senhor estava falando comigo. E durante a live, ela citou, né? Ela disse assim, olha, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas. Como vencer, umas técnicas segundo a psicologia mesmo, né? Como vencer a ansiedade. E ela disse assim, uma pessoa que é ansiosa, ela só foca na ansiedade. Ela é uma pessoa que ela vive o medo dela, ela vive as inseguranças dela, o assunto dela é só aquilo. O que ela está passando? Sabe, você precisa, ela disse, você precisa, para vencer a ansiedade, você precisa mudar o foco. Você não pode mais ficar focado na ansiedade. Você tem que focar no quê? Em outra coisa. Então você vai fazer esporte, você vai ler um livro, mas você tem que tirar o foco. E na hora que ela falou aquilo, o Senhor na hora me mostrou. Ana tirou o foco da ansiedade dela para colocar o foco no Senhor que podia curar ela da ansiedade. Ela poderia estar ali, alimentando a raiva dela por Penina. Ela poderia estar ali, reclamando de não poder ter filho. Ela podia estar ali, chorando e criando estratégias de como destruir Penina, de como destruir a própria vida. Enfim, tantas coisas, né? Porque a ansiedade muitas vezes ela é acompanhada pela depressão. Mas a Ana, ela escolheu buscar no Senhor. Queridos, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor que existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendeste e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Aleluia. Querido, o que eu entendo? Que eu preciso ocupar a minha mente e o meu coração, não com as minhas necessidades, não com a minha dor, não com a minha ansiedade, não com as minhas preocupações, mas eu preciso ocupar a minha mente e encher o meu coração da palavra de Deus, da oração, de uma vida de intimidade com o Senhor, de uma vida de relacionamento com o Senhor. Ana tirou o foco da sua necessidade e buscou o Senhor. O foco dela estava no Senhor. Que assim como Ana, nós também venhamos colocar o nosso foco em Deus. Amém? E Ele cuidará de nós. Ocupe a sua mente com tudo aquilo que é favorável, aquilo que é louvável, aquilo que é bênção na sua vida. Sabe, muitas pessoas, elas sofrem porque elas pensam que Deus as condena, Deus não gosta dela, Deus está julgando ela, Deus,
Sabe, ela ocupa a mente dela, achando que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que maltrata, é um Deus maldoso. Não, Deus é bom, e Ele é bom ao tempo todo. Em todo o tempo, até quando Ele nos corrige, é porque Ele nos ama. Não é para nos castigar, não é para nos punir, mas a punição de Deus é para demonstrar o amor dele por cada um de nós. Então esse sentimento, esse pensamento de acusação não vem da parte de Deus, mas vem da parte do inimigo, o mesmo que lança um rio de ansiedade no meu e no seu coração. Amém? E nós não podemos alimentar a ansiedade. Nós precisamos viver os planos de Deus. E olha que lindo. Você voltando em 1 Samuel, nós lemos até o 18, né? Que depois que Ana orou, o semblante dela já não era mais triste, né? E ela levantou, ela comeu, e o semblante dela já não era mais aquele semblante que ela chegou no Senhor, e ela recebeu ali a cura. E olha que lindo, o próximo versículo. Levantaram-se de madrugada e o adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram em sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E o passado devido tempo, teve um filho, e o chamou de Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. Querido, você tem ideia quem foi Samuel? Samuel foi um grande profeta de Israel. Foi o homem escolhido por Deus para ungir o rei Davi. E olha, eu queria compartilhar com vocês algo que assim, uau, sobrenatural o Deus que a gente serve, né? Falando em gravidez, tá? Não estou grávida, mas falando em gravidez, só para não ter dúvida, tá? É a roupa, mas eu não estou grávida. Mas, olha que lindo. Vocês sabiam que quando uma mãe, uma mulher, ela sofre de ansiedade, a probabilidade do filho dela nascer ansioso é muito grande? Querido, como seria um profeta ansioso? Um profeta medroso? Um profeta preocupado com, ai meu Deus, ai como que eu vou fazer, não é? É igual quando o Senhor nos chama, né? A gente fica, ai meu Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? Como eu vou dançar? Como eu vou ministrar? Por quê? Porque a gente fica ansioso, né? Mas isso não vem de Deus, a gente tem que ter temor de fazer aquilo que está no coração de Deus, mas não medo de nos bloquear e de nos impedir de viver o chamado do Senhor. E olha para você ver o cuidado de Deus com Ana. Antes de Deus abençoar ela com Samuel, o Senhor curou ela da ansiedade. Sabe por quê? Porque Ana estava vendo aquilo que os seus olhos podiam ver. O sonho dela era ser mãe. Mas os sonhos de Deus iam além dela ser mãe. Além dela ser mãe, ela iria ser mãe de um homem de Deus, de um profeta de Deus, de um homem sensível à voz de Deus, a qual o Senhor traria direções e instrução para o seu povo. Por isso, o tratar de Deus com Ana foi antes dela receber a promessa, antes dela viver o milagre, antes dela desfrutar dos planos maiores e melhores que Deus tinha para ela. Eu não sei a causa da sua ansiedade. Eu não sei a causa das suas preocupações. Mas eu creio que o Deus que nós servimos, Ele não tem uma visão rasa do nosso futuro. E para encerrar, em Jeremias 29, diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, um futuro que desejais. O futuro que Deus tem para nós é um futuro de paz. O amanhã que o Senhor tem para nós é melhor e maior do que aquilo que nós podemos sonhar ou imaginar. Então, por que ficarmos ansiosos? Por que ficarmos preocupados? Por que ficarmos tristes? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir?
Talvez aos seus olhos, você olhando hoje, aos seus olhos, a sua visão seja tão rasa e você realmente acha que não vai dar conta. Mas se Deus te entregou e se Deus liberou isso sobre a sua vida, Ele já te capacitou para você dar conta. Você só precisa tomar posse. A promessa de Ana, o milagre de Ana, foi além do que ela podia sonhar ou imaginar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, que o milagre que Deus está gerando na sua vida hoje, será maior e melhor do que aquilo que você sonhou e aquilo que você imaginou. Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, e que jamais entrou ou passou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Amém? Que hoje, nessa noite, nós possamos sair daqui, não mais ansiosos, mas crendo no Senhor dos Exércitos, confiando no Senhor dos Exércitos. E olha que lindo, né? Ana, quando ela chega na presença do Senhor, que ela vai se derramar na presença do Senhor, ela fala, ela se refere ao Senhor como o Senhor dos Exércitos. Queridos, muito o Senhor tem restaurado a paternidade de Deus conosco, né? A nossa identidade de filhos de Deus. Mas muitas vezes, diante do desequilíbrio emocional que a gente possa enfrentar, muitas vezes nós esquecemos da autoridade do Deus que nós servimos. Ana reconhecia, acima de tudo, o Senhor como o Senhor dos Exércitos, como o Deus em qual ela cria, ela acreditava, ela confiava. Que nessa noite nós possamos não mais, basear o nosso coração na ansiedade, mas basear toda a nossa fé no Senhor, todo o nosso coração nele, crendo que Ele sempre está no controle. Ainda que as coisas saem do nosso controle, Deus sempre permanece no controle, amém? Que você receba essa palavra de todo o seu coração, que você viva essa palavra, porque assim como nós lemos agora, não basta só saber, o segredo está no praticar. Deus se lembrou de Ana e a abençoou. A ansiedade, ela precisa ser tratada hoje, para que amanhã venhamos desfrutar dos sonhos do Senhor, desfrutar das promessas do Senhor. Decida como Ana decidiu ser curada da dor, da rejeição de Penina, da amargura por não ter filho, da sua fraqueza e da sua ansiedade de não poder gerar. Ela escolheu a fonte certa e por isso ela desfrutou do melhor de Deus. Ela não só gerou, mas ela gerou um grande profeta de Israel. Você gerará tudo o que Deus sonhou para você. Então decida hoje liberar o seu coração de toda a ansiedade, de toda a preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Então, recapitulando, o primeiro passo, faça um voto ao Senhor e lance a Ele a causa da sua ansiedade e fale: Senhor, aquilo que o Senhor fizer na minha vida vai ser para te glorificar, porque o fundo não tem a ver comigo, mas o final tem a ver com o Senhor. Segundo, ore a Deus sem reservas, confesse ao Senhor as suas fraquezas. Terceiro, reconheça a sua fraqueza, reconheça a causa da sua ansiedade, diante de Deus e diante do seu líder, diante do seu esposo, diante da pessoa que é autoridade na sua vida. Quarto, mude o foco, tire o foco da sua ansiedade e coloque o seu foco no Senhor. E então você desfrutará de planos maiores e melhores que o Senhor preparou para os seus. Amém? Queridos, antes do louvor começar a ministrar, eu queria orar, amém? E não só eu que vou orar, mas todos nós vamos orar. E você vai declarar comigo que hoje você decidiu abrir mão de toda a ansiedade. Você abriu mão de alimentar esse sentimento ruim no seu coração. O nosso coração tem que ser totalmente dependente dele. Amém? Somente dele.
Pai, eu quero te agradecer por essa palavra libertadora. Essa palavra, Senhor, que nos alcançou, que nos encontrou e que nos mostra como o Senhor cuida de nós. Como o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama, como o Senhor cuida dos seus filhos, com tanto amor, com tanto zelo. E nesta noite, Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um que aqui está, cada um que está nos assistindo em casa. Que o teu Espírito toque em cada coração ansioso, coração preocupado, coração atribulado, coração amargurado, coração triste. Toca, Espírito Santo de Deus, toca nesses corações, assim como Ana entrou na sua presença naquele dia, e grande transformação ela viveu. Hoje nós nos achegamos ao Senhor, e rasgamos o nosso coração, nós abrimos o nosso coração para lançar em Ti toda a nossa ansiedade, porque nós tomamos posse hoje, que é no Senhor que nós lançamos a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós não queremos ser curados só para desfrutar das Tuas promessas, mas nós queremos ser curados para manifestar a Tua glória, para refletir o Senhor, para manifestar, Senhor, os Teus sinais nesta terra, para que povos se dobrem, se prostrem diante do Senhor, para que vidas sejam salvas, famílias sejam restauradas, e que todo o cativeiro das emoções sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, que o nosso coração não seja um campo de emoções, mas que o nosso coração reine o Teu Espírito, e que em cada atitude, em cada reação, nós possamos manifestar o fruto do Teu Espírito. Que toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada a Ti. Alcança cada coração, retira agora, Senhor, todo nó na garganta, todo choro seja repreendido agora, em nome de Jesus. Toda amargura seja arrancada pela raiz agora, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra fala que quando Ana entrou, Ana estava despedaçada, o seu coração estava todo cheio de si, mas quando ela saiu diferente, porque a Tua presença foi real na vida dela. Ela permitiu ser curada, e o seu semblante não era mais de tristes. Se tem pessoas aqui ou nos assistindo que está tristes, que não saia triste da Tua presença, mas que a Tua alegria alcance, que o Teu amor alcance, que a paz que excede todo entendimento alcance. Haja vida, Senhor, vida, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada ventre, seja ele físico ou espiritual, mas que a partir de agora o ventre possa gerar o seu milagre, Senhor, possa gerar o seu milagre. Traz o impossível, Senhor, se tornar real. Traz o impossível se tornar real, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que a honra seja Tua, Senhor, que a glória seja Tua, e que toda a terra se dobre diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e aquilo que o Senhor fizer em mim e através de mim, será para a Tua glória, para a Tua glória. Toma o Teu lugar, Senhor. Aquieta os corações nessa noite, aquieta a nossa alma nessa noite, e nos faz desfrutar da paz que o mundo não pode nos dar, mas que o Senhor nos dá. Só o Senhor nos concede. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ti. Igreja, que no momento que o louvor estiver ministrando, que você possa louvar, não só com os seus lábios, mas com o seu coração, esse louvor, e tomar posse das verdades de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus.